Ouviu-se falar de uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um agricultor britânico, ateu, que trouxe cerca de 3.000 pessoas negras da África e as fez suas escravas. Essas pessoas não poderiam morrer sem ouvir sobre Jesus Cristo. Nossa história começa após a Guerra dos 30 Anos, um conflito europeu entre a Igreja Católica e os protestantes, envolvendo disputas de controle político e religioso. Após a morte do reformista John Hus, em 1415, a perseguição aos protestantes se intensificou. Na região da Boêmia e Morávia, a Inquisição Católica foi brutal, resultando na perseguição, prisão e morte de muitos cristãos protestantes. Esse período sombrio buscava suprimir a verdade, mas, como diz João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos pagaram com suas vidas pelo conhecimento da verdade. Embora a Inquisição tenha sido feroz, a reforma conseguiu prevalecer na Boêmia e Morávia, promovendo o crescimento de movimentos cristãos fora dos moldes da Igreja Católica. No início de 1600, a região, que hoje corresponde à República Tcheca, caiu sob o domínio de um rei católico romano, desencadeando uma nova onda de perseguição ao povo moraviano. Líderes foram executados, pessoas foram enviadas para calabouços, minas e trabalhos forçados. Escolas foram fechadas, livros, bíblias e inários foram queimados e cerca de 16.000 famílias se tornaram refugiadas da noite para o dia. Os moravianos buscaram asilo e foram recebidos pelo conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. O conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf sempre demonstrou interesse nas coisas de Deus, embora sua família se opusesse a isso. Por insistência dela, ele foi obrigado a estudar direito na Universidade de Wittenberg, com o objetivo de ingressar na carreira pública. Mesmo sendo um estudante dedicado das leis, Zinzendorf utilizava todo o seu tempo livre para se dedicar ao estudo da Bíblia e à oração. Durante uma viagem pela Europa, em uma galeria de arte, ele se deparou com uma pintura de Cristo que trazia a seguinte mensagem: Eu fiz tudo por ti. O que fazes por mim? Essas palavras tocaram profundamente seu coração, levando-o a refletir sobre sua vida e marcando um ponto de virada. Após esse episódio, ele decidiu dedicar sua vida inteiramente a Jesus Cristo. Foi Zinzendorf quem acolheu os refugiados moravianos em suas terras, ajudando-os a recomeçar. Eles fundaram uma cidade chamada Hernut, que se tornou um refúgio para aqueles que fugiam da Inquisição Católica. Com o passar do tempo, surgiram conflitos internos devido às diferentes confissões de fé dos refugiados. Debates e discussões tornaram-se comuns, preocupando o conde Zinzendorf. Em 12 de maio de 1727, ele pregou um sermão de 3 horas sobre a comunhão entre os irmãos, incentivando o perdão e o arrependimento. O resultado foi um momento de reconciliação, em que as pessoas se abraçaram e choraram, sem saber que aquilo marcaria o início de um dos maiores avivamentos da história. No dia 13 de agosto de 1727, Zinzendorf se reuniu novamente com o povo para conversar e orar. O encontro durou a noite inteira e resultou na direção divina de orarem por 1 hora ao dia, em turnos de 24 homens e 24 mulheres, em uma cadeia de oração contínua que durou 100 anos. A inspiração para essa prática veio do livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A partir desse avivamento, o povo moraviano dedicou-se a viver em santidade, com o propósito de levar a palavra de Deus a todas as nações. Foi nesse contexto que nasceu seu lema: conquistar para o Cordeiro que foi morto
a recompensa do seu sofrimento. A partir dessa onda de amor e dedicação, surgiram os primeiros missionários da Igreja moderna, marcando a história com seu compromisso. Havia muitos lugares onde ninguém ia. Lugares distantes como a África, Groenlândia e América Central permaneciam sem ouvir as boas novas. No entanto, o desejo de levar a mensagem de Cristo nasceu primeiro no coração do povo moraviano. Deus escolheu um povo que enfrentou perseguição, humilhação e traumas de guerra para anunciar a mensagem da cruz àqueles que não tinham esperança. É impressionante como a história se repete. Sempre ouvimos que nossos sofrimentos se transformam em testemunhos para edificar a vida de outras pessoas, e no passado isso não foi diferente. Os moravianos, que haviam perdido familiares, amigos e irmãos nas mãos da opressiva Inquisição, levaram palavras de esperança aos que só conheciam dor e sofrimento. O missiólogo Stephen Neill observou que os moravianos se dedicaram ao mundo missionário como uma igreja inteira, transformando-se em uma sociedade missionária devido ao profundo compromisso de cada membro. Esse pequeno grupo enviou mais da metade dos missionários protestantes que saíram da Europa. Pelo fato de terem sofrido intensamente, os moravianos eram capazes de se identificar com aqueles que também sofriam. Eles iam a lugares rejeitados por outros, como a costa leste de Honduras e Nicarágua, regiões inóspitas e negligenciadas. Esse era o reflexo de sua vocação missionária. Os moravianos focavam nas pessoas receptivas, acreditando que o Espírito Santo já preparava corações para receber as boas novas. Assim, seu trabalho era trazer essas primícias para Cristo. Além de seu trabalho missionário, os moravianos tinham uma paixão pela música e pela palavra de Deus. Reuniões com canções e sermões cantados eram comuns, refletindo a profundidade de sua devoção. Em certa ocasião, o conde Zinzendorf deixou um texto bíblico para que os irmãos meditassem juntos, e isso se tornou um hábito diário. Cada noite havia uma meditação comum, que mais tarde foi publicada em formato de livro. Esse devocional incluía um trecho bíblico para reflexão e um cântico em resposta, simbolizando um diálogo contínuo com Deus, em que o texto representava Deus falando ao povo e o cântico, a resposta deles ao Senhor. Foi nesse ambiente de comunhão e santidade que 2 jovens de 20 anos ouviram falar sobre uma ilha no leste da Índia, mencionada no início do podcast. O dono da ilha mantinha cativos e os jovens decidiram fazer contato com ele para pedir permissão para pregar o evangelho naquele local. A resposta foi imediata. Nenhum pregador ou clérigo seria permitido na ilha para falar coisas sem sentido. Determinados, os jovens voltaram a orar e fizeram uma nova proposta ao proprietário. Ofereceram-se para ir à ilha como escravos para sempre. O homem concordou, mas se recusou a pagar o transporte deles. Com fé e disposição, os jovens usaram o dinheiro de sua própria venda como escravos para cobrir os custos da viagem. No dia da despedida, a tristeza dominava o porto. Amigos e familiares se reuniram em lágrimas, sabendo que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, os jovens se abraçaram, com lágrimas nos olhos e sorrisos nos lábios, e gritaram com todas as forças: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por meio de nossas vidas. Essas foram as últimas palavras que se ouviu deles, que deixaram tudo para servir a Deus. O movimento moraviano influenciou profundamente a Igreja moderna. Em uma das viagens missionárias para a América, durante uma forte tempestade que quase afundou o barco, havia um grupo de jovens moravianos calmos, mesmo diante do perigo iminente. No mesmo barco estava John Wesley,
um evangelista que, ao observar a coragem e a fé dos jovens, foi impactado. Ele percebeu que não possuía a mesma paz interior, o que gerou um conflito interno que o levou a se converter de verdade. Wesley, posteriormente, se tornaria um dos maiores avivalistas da história. Nada disso foi planejado pelo homem. Deus trouxe amor onde havia incerteza, transformando lugares de tristeza em jardins de esperança. Ele usou o improvável para levar luz a terras devastadas, para que toda a glória e honra fossem dadas a Ele, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.